Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus. Está nesta noite aqui na Central. E eu estava aqui lembrando dos dias que passamos aqui. Dirigi a Central a primeira vez no ano 2000. Muito, eu estava olhando aqui o conjunto. Chamas Vivas, poucos aí, tinha nascido, né? Depois voltei, 2003 e 2004. Foram anos que marcou o meu ministério. E eu estava lembrando aqui dos meus auxiliares aqui. Antônio Simão, Nuno Gonzaga, Rails, Emanuel, Jaime, tantos outros. E como os anos passam rápido, irmãos. Barbosa, como passa rápido. E a Bíblia diz que nós voamos. Culto da família. Culto da família. É muito importante esse trabalho que a igreja faz em reunir. Sei que o culto é ao Senhor, mas a nomenclatura de nos reunirmos aqui, família, para adorar a Deus. Eu não sei se você tem o privilégio de reunir a sua família para adorar a Deus. Porém, mesmo que alguém diga para o seu esposo, para o seu filho, não tem mais jeito, eu digo a você que é mentira do diabo. Tem jeito sim. Diziam isto comigo. Eu estava olhando aqui dizendo como Deus tem sido misericordioso para com a nossa vida. Vivíamos uma vida aqui nesta cidade. Eu quero só contar aqui rapidamente para trazermos aqui uma palavra para as famílias. Mas vivendo uma vida desregrada, uma vida marginalizada. As pessoas da minha família diziam assim para mim, para os meus pais: para isso aí não tem mais jeito. Viciado em álcool, droga, vivendo aqui na cidade de Mossoró, só misericórdia de Deus, vivendo em terreiros de macumba, usando terço no pescoço de 3 cores, era 3 entidades, confiando numa oração que eu carregava no bolso, de São Cipriano. E as pessoas diziam: isso aí não tem mais jeito. Aí veio o irmão Gilberto ali. Jesus é maravilhoso e bom. Aleluia! Aleluia! Eu me lembro que um dia me levaram a uma senhora aqui próximo à Praça da Boa Vista. Dizia que aquela mulher resolvia todos os problemas, porque eu chegava na classe, ali no Eliseu Viana, a professora dizia assim: você pode sair, eu coloco a sua presença e a sua nota, eu quero que você saia da classe. Ei, não tinha mais jeito. Um dia me levaram na casa dessa mulher,
A mulher resolvia tudo. Eu cheguei ali numa quinta-feira, meio-dia, e ela me colocou dentro de um espaço, uma estrela chamada Cinco Salomão. Acendeu um charuto, tomou uma dose de cachaça, botou a mão na minha cabeça, ela caiu na parede, e eu fiquei em pé. Ela levantou e disse: vai embora daqui. Quero negócio com você não, vai embora. E eu me levantei e disse: agora está ruim para mim. Disseram: não tem outra aqui no Bom Jardim que resolve. Endemoniado. Fui para lá. A mulher fez o mesmo ritual. Acendeu aquele charuto, tomou a cachaça, tomou. E eu disse: eu também não posso tomar não. Ela me deu. Rodou, deu uns passos, botou a mão na minha cabeça, ela caiu. Lá no pé da parede, levantou e disse: vai embora daqui. Quero você aqui dentro não. Vai embora. Você só resolve um caso na Bahia. A sua mediunidade. Eu digo: está muito bom ir para a Bahia. Tenho condições nem de sair de Mossoró e mais ir para a Bahia. Ei. Aí um dia, a minha esposa disse assim: vamos fazer um culto aqui na nossa casa? Eu digo: culto não. Culto não. Vamos fazer aqui um terreiro, alguma coisa assim. Ela insistiu, fizemos o culto. O pregador foi o pastor Jorge Luiz. E na hora do apelo, ele disse, nos convidou para ser crente. Eu disse: não vou ser crente não. Quero negócio com crente não. E Conceição disse: eu digo: se você quiser ir, vá. Você vai para a igreja comigo? Eu digo: não, vou não. Vou não. Aí depois eu lembrei de algo que o meu pai dizia para mim quando eu era pequeno. Eu disse a ela: pode ir para a igreja que eu vou com você. Vá. Pode ir para a igreja, para ser crente que eu vou com você para a igreja. Eu lembrei, sabe de quê? O meu pai, eu era garoto, e o meu tio foi crente. E ele passava por mim na casa dele, lá no sítio, dizia assim: ó, seu tio agora é crente. Tudo que ele tem, vai dar ao pastor. E eu ficava lembrando, meu tio tinha gado, tinha ovelhas, vai dar tudo, ele disse: tudo que ele tem, ele vai dar ao pastor. E disse mais: tem uns cultos na igreja dele, que o pastor só anda do lado das mulheres, e ele apaga a luz. E eu lembrei disso que o meu pai me dizia. Aí eu disse a ela: pode ir, ser crente que eu vou com você. E eu disse: tem uma coisa, eu vou para a igreja com ela, quando o pastor apagar a luz, eu mato tudo e lá dentro. E ela foi, no outro dia para a igreja, eu fui com ela. Peguei meu revólver, tenho aqui, eu não tirava ele nem para dormir. Tem umas balas no bolso. Eu disse: é hoje. O pastor Oliveira. Pastor Oliveira. E eu cheguei ali no Planalto, era uma casinha, um prédiozinho com uma porta daquela de rolo. Sentei-me na calçada, ela entrou para a igreja. Saiu um cidadão e disse: o moço não quer entrar? Eu disse: quero, é só o que eu quero. Sentei no último banco, ajeitei o revólver aqui, eu digo: é hoje que morre gente. Começou o culto, povo animado. E quando o pastor levantava, eu já me ajeitava aqui, eu dizia: ele vai apagar a luz agora. E não teve luz apagada, coisa nenhuma. Eu passei 15 dias, era mais fiel à igreja do que os crentes, para matar o pastor. Na hora que ele apagar a luz, eu mato ele. Cheguei num domingo, depois de 15 dias, na igreja, tão bêbado, mas tão bêbado que eu não sabia nem onde estava. Agora interessante, eu me lembro da mensagem. A mensagem eu não esqueci.
O pregador estava pregando sobre Zaqueu. E ele dizia assim, Zaqueu era desse tamanhozinho. E eu disse, eu vou aqui. Fiquei na porta, olhando para ver o tamanho de Zaqueu. E quando ele disse assim, quem quer aceitar Jesus? Eu não vi. No outro dia amanheci, minha esposa disse assim, você foi crente? Eu digo, eu? Sim. Sentou na igreja com a mão levantada, com o Messi pequeno nos braços. Eu digo, não, eu não vou ser crente não. De jeito nenhum. Para mim não dá não. Não vou deixar de beber, não vou deixar de me drogar para ser crente não. Passa segunda, terça. Foram os dias que eu mais bebi e mais me droguei. Quarta-feira pela manhã eu me levanto e da minha casa para ali o Normandy Hotel, talvez cerca de 800 metros, 1 quilômetro. A minha esposa disse assim, o gás acabou. Ai, Maria, você está aqui, ó. Eu estou falando mal de Jorge? Eu disse, deu certinho. Eu também não tenho dinheiro para comprar gás. Ela disse, não, seu pai veio aqui e deixou o dinheiro do botijão. Mas eu não tinha bicicleta, não tinha nada. Eu fui na casa do vizinho. Eu disse, me empresta a tua bicicleta para me comprar um botijão de gás. Ele disse, eu não sou besta não. Emprestar minha bicicleta a você. Porque eu poderia vender a bicicleta dele e voltar com 2, 3 dias. Ele não. E eu saí com esse botijão no ombro. Só, irmãos. 15 dias dentro da igreja, mesmo sem ser crente, estar ali com outras intenções. Eu ouvi muitas pregações, mas teve uma que essa nunca saiu da minha mente. Pastor Oliveira pregando, ele disse assim, tudo que você pedir a Deus, Ele te dá. Eu só não peço um avião, porque eu não sei pilotar. Naquela noite, eu quase atirava nele, sem ele apagar a luz. Porque eu disse, que besteira esse homem está dizendo. Eu criei em qualquer coisa, menos em Deus. Eu dizia que Deus não existia. Deus, eu tinha certeza que o diabo existia, que a gente conversava, mas Deus não. Deus nunca tinha falado comigo. E eu saí com aquele botijão no ombro, andei, talvez 200 metros da minha casa. Eu me lembrei da mensagem. Eu disse, eu só acredito em Deus se quando esse botijão estiver cheio, Ele mandar um anjo para carregar esse botijão. Eu dizendo, comigo mesmo, fui embora. Depois do Normandy, lá na frente, tinha um depósito de gás. Não entregava gás nas portas. Era um depósito lá, tinha outro aqui no centro. Cheguei lá, compro o botijão, volto. Em frente ao Normandy Hotel, eu coloco o botijão no chão, sento em cima, acendo um cigarro. Passei ali uns 15 minutos, fumei o cigarro, olhei para o céu e nenhum anjo chegou. Que a minha mãe dizia que anjo tinha asa. Eu olhei, vem anjo aqui hoje não. Quando eu chegar em casa eu acabo com esse negócio de ser crente. Quando eu me baixei para pegar o botijão, eu fiz assim. Alguém bateu aqui e disse, deixa que eu levo. Eu olhei para aquele cidadão, um moço pequeno, quase um garoto. Eu disse, não, pode deixar. Disse, você não pediu? Eu comecei a chorar. Foi um medo tão grande, Júnior. Um medo tão grande daquele garoto. Ele pegou o botijão com uma mão, colocou no ombro dele e saiu em direção à minha casa. E eu andando atrás dele, chorando e dizendo, me dê o meu botijão. Me entrega o meu botijão. E ele dizia assim, você não pediu?
Quando eu chego na esquina, no mesmo lugar, que eu disse só acreditava que Deus existia. Se ele mandasse um anjo, ele disse, toma teu botijão. Colocou no meu ombro com uma mão. Coloquei aqui. Quando eu dei um passo, eu me voltei e disse, eu nem agradeci o rapaz. Que eu olhei para trás. Ninguém. Uma rua no Liberdade ali, onde a gente morava. Rua larga. 2 mãos. Não tinha ninguém na rua. Ninguém passava. Eu tive um medo tão grande. Mas tão grande que eu não saí para casa, esses 200 metros, andando não. E nem correndo, eu saí pulando. Aquela sensação, aquele medo, não sei se você já teve medo, você sentiu que os cabelos faziam assim. E eu saí correndo. Eu cheguei em casa, eu disse, Deus existe. Enquanto vida eu tiver, eu vou servir a Ele. Tirei a droga que estava no bolso, joguei, porque quando eu não bebia, eu amanheci um dia tremendo, já tinha amnésia alcoólica. Alguém dizia assim, você vai precisar de uma clínica de recuperação para se desintoxicar. Eu nunca precisei de clínica de desintoxicação. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu digo a você, se alguém diz que não tem mais jeito, tem jeito sim, porque Jesus tem jeito para todas as coisas. Aleluia. Eu fui ser crente a partir daquele dia com um desejo tão grande, porque eu sabia que Deus existia. Em 30 dias eu li a Bíblia. Era uma fome. Com 12 dias de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Aqui na central, lá na galeria, num congresso. Eu vim aqui no congresso, quem pregou foi Takayama. Eu aqui, uma tarde, vi um pastor pregando aqui, e eu sentado perto do meu irmão, ele começou a falar em línguas estranhas, eu disse, o que é isso? Ele disse, é porque eu sou crente, sou batizado com o Espírito Santo. Eu digo, e eu? Disse, tenha calma. A outra irmã que estava do meu lado começou a falar, e eu disse, e ela também fala? E eu? Eles tenha calma, eu passei 4 anos para ser batizado, eu digo, não, eu quero agora. Eu quero agora. Ele só não tenha calma. Aí o pregador disse assim, quem não é batizado pelo Espírito Santo, vem à frente. E eu na galeria, não tinha como descer, muita gente. Eu digo, não dá para descer. Ele disse, mas quem está em cima, levante a mão. Eu só fiz assim, pronto. Eu fui cheio do Espírito Santo. Eu queria pular do alambrado que tinha aí. Eles me pegaram, e aquela confusão. E eu saí de bicicleta para Boa Vista, levando meu irmão no bagageiro e falando língua estranha, sem saber o que era. E quando cheguei na casa da minha mãe, eu entrei no banheiro para tomar banho, para a gente voltar, falando sem controlar a boca. E ela perguntou, o que é isso? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu digo, rapaz, isso é Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Andei uns 4 dias aqui em Mossoró de ônibus, pedindo licença dentro do ônibus em língua estranha. Ei, eu me apaixonei por Jesus. Aleluia, glória a Deus. O pastor Oliveira me ensinou a orar. O pastor Oliveira um dia me chamou na casa dele e disse assim, tenha paciência, vá com calma. Aquela maneira dele falar. Eu chegava na igreja, não sabia quem cantava, não sabia quem pregava, falando língua estranha, o culto todo, e ele me chamou e começou a me ensinar. Eu saí de lá chateado. Agora, mas eu não posso nem falar em língua estranha, os caras vêm querer que eu pare. Ele disse, não quero que você pare. Aleluia.
e me levou para ser auxiliar dele num largo, aquela vontade em vigília, em oração, sabe, aquela coisa toda. Amados irmãos, ser crente é bom, ser crente é a melhor coisa que existe, aleluia. E estamos aqui hoje num culto de família, e eu estava lembrando de tudo isto. Eu disse há alguns anos atrás, alguém olhava para mim e dizia assim: para isso aí não tem mais jeito. Tem jeito para a sua família, sim. Ora se tem, porque esse Deus que servimos é um Deus tremendo, aleluia. O que podemos extrair desta noite em relação à família? A família representa união entre pessoas que possuem laços sanguíneos e de convivência baseados no afeto. Isto é família. Família. A família é o bem mais precioso que temos em nossa vida. É a família. Aleluia. Ela é o alicerce que nos sustenta nos momentos difíceis. Todo mundo pode, mas a família está junto. Às vezes alguém numa família se distancia, se aborrece um com o outro, mas na hora da necessidade, na hora da peleja, na hora da luta, a família se une novamente. Isto é família. Glória a Deus. Aleluia. Família é o refúgio do amor, a alegria nos dias felizes. É onde aprendemos valores que nos moldam, o apoio incondicional em todas as jornadas que enfrentamos. Você pode, ou você às vezes fala de alguém da sua família, por mais errado que ele seja, mas você não quer que ninguém fale da sua família. Eu estava vendo outro dia uma mãe ajoelhada diante do cadáver do seu filho, que alguém assassinou ele, e ela chorava e dizia assim: meu filho. Enquanto a sociedade dizia assim: ô limpeza, ela estava lá chorando, dizendo assim: o meu filho que eu amo, aleluia. Nada tira este laço entre a família. A família é retratada como um pilar fundamental da sociedade, aleluia. É um espaço sagrado onde os valores são transmitidos de geração a geração. O papel dos pais na criação dos filhos é enfatizado como uma responsabilidade divina, cheio de amor e de dedicação. Como os pais têm uma dedicação para com seus filhos. Como é uma coisa, sabe? Eu tenho a minha mãe com 92 anos. Tem dias que ela já não conhece mais os filhos. E eles ficam com ciúme porque ela só conhece a mim. As minhas irmãs chegam e dizem: quem é você? Aí quando eu chego, ela: chegou o meu filho. Mas agora, dia 27 de março, eu perdi o meu irmão. Ela com 92 anos. Naquela noite que ele morreu, ela amanheceu o dia e disse assim: hoje eu tive uma sensação tão ruim com Gilberto. O que é que está acontecendo com ele? Existe uma ligação muito forte, principalmente da mãe com o filho. É algo, irmãos, que é inexplicável. Inexplicável. E ela naquela manhã perguntou: o que foi que houve com meu filho? Sensação tão ruim em relação a ele. Aleluia. Isso é família. Isso é família. Glória a Deus. O que é a família para a psicologia?
A família para a psicologia é revestida de uma importância ímpar. Glória a Deus, de uma importância capital. É dado que é o primeiro ambiente no qual se desenvolve a personalidade nascente de cada novo ser humano. Assim, a família é vista como o primeiro espaço psicossocial. Aleluia. Isto é família, protótipo das relações a ser estabelecida com o mundo. Ei, o que é a família para Jesus? Nós ouvimos aqui, nesta noite, a leitura que foi feita, quando disseram a Jesus assim: a sua família, a sua mãe e os seus irmãos estão aí e quer te falar. Ele disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí apontou para os discípulos: aqui está a minha mãe e os meus irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus ensina para nós, para a família: honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Glória a Deus. Mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Isto é família. Vocês podem observar, a maioria que morre são jovens, desobedientes a pais e a mãe. E alguém diz: tão novo, ei, desobedeceu o mandamento como promessa, desobedeceu, morreu. Então nós devemos guardar isto e nunca esquecer, obedecer. Eu estava preparando esta mensagem dizendo: a nossa geração, a minha geração, nós tínhamos mais medo dos nossos pais do que respeito. A gente tinha tanto medo dele. Chegasse alguém na nossa casa e a gente passava, ele fazia só assim, ó. Pronto, acabou. Você já saía para um canto, sabia, e quando a visita saísse, tinha avivamento na terra. Pronto. Era um medo tão grande, um medo. E não é para ter medo. Vocês terem uma ideia, isso é muito sério. Se hoje eu tivesse esta oportunidade, eu seria diferente. Eu nunca disse ao meu pai que eu amava ele, e ele nunca disse para mim. Sabe quando foi que eu descobri que ele me amava? Depois que ele morreu. Eu cheguei no Piauí, na casa dos meus tios, na casa das pessoas, e onde eu entrava, diziam assim: você é Zé Raimundo? Sou. Ah, seu pai chegou aqui, só falava em você. Ele entrava numa casa, só falava em você. Aí eu disse, eu imaginei, ele me amava. Ele me amava. E quantos filhos têm a oportunidade de dizer ao pai, à mãe: eu te amo. Ei, isso é importante. Isso é importante, isso fortalece. Nós não tivemos essa oportunidade. Nós tínhamos medo até de falar com os nossos pais. Olhava para ele assim e baixava a cabeça. Não é para ser assim. Porque quando se tem medo, não faz na presença, mas na ausência faz. E quando você tem respeito, quando você tem consideração, quando você honra, conforme diz a Bíblia Sagrada, você nem faz na presença e nem tampouco na ausência. Ei, 4 pilares de extrema importância para toda a família. Guarde esses 4 pilares. O primeiro, Jesus Cristo. Ele tem que estar no centro da nossa família. Ele precisa ser
a mola mestre da nossa família. Segundo, respeito. O respeito tem que existir na família. Glória a Deus. Na família é crucial tratar todos os membros, porque quando se perde o respeito, a coisa vai ficando difícil. Tem que valorizar a opinião dos outros, opinião pessoal e a individualidade. Terceiro pilar, fidelidade. Tem que haver isso entre a família. Quarto pilar, o amor. Isso não pode deixar de existir entre uma família. Nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos que a nossa família é importante para nós. O que diz o salmista? No Salmo 127, versículo 3 e 4. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre, e o seu galardão. Glória a Deus. Versículo 4 do Salmo 127. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Glória a Deus. Nunca esqueça disto. Aleluia. Que os seus filhos são bênção. Eu lembro que há algum tempo nós éramos mais radicais. Era radicais, aquela coisa. Eu me lembro que minhas filhas pequenas, Mércia principalmente, depois Mara nasceu, nós já éramos crentes. Mas Mércia, eu entrava no quarto, ela estava na cama, no berço, eu levantava as minhas mãos e dizia: Senhor, está aqui a minha filha. Se for para ela crescer e me dar desgosto, pode levar, Jesus. Era numa sinceridade, de todo o coração. Eu quero a minha filha crente, te servindo, Senhor. E um dia, eu dizendo isso na igreja, aí um irmão disse assim: vou fazer isso com a minha filha. Eu disse: cuidado com o que vai dizer. E ele foi, e ele fez a oração. E cedinho chegou na minha casa e disse: pastor, vamos lá em casa orar pela minha filha, está tão molezinha, eu acho que ela vai morrer. Eu digo: por que? Ele disse: eu fiz aquela oração. Eu digo: então você vai desmanche. Desmanche a oração que ela vive. Ele voltou para casa e disse: Jesus, eu quero ela de qualquer jeito. Aí disse: minha filha ficou boa. Eu digo: então, quem resolve é você, não sou eu. Aleluia, glória a Deus. Mas eu dizia com toda a convicção, e está aí ela, servindo ao Senhor. Graças a Deus. Então, queridos, aleluia, nós precisamos valorizar a nossa família. Glória a Deus. Ei, e o que é que Deus? Existe uma família na Bíblia que eu acho, irmãos, tão importante. É a família de Noé. Noé não conseguiu botar ninguém naquela arca, apesar de ser o pregoeiro da justiça. Ficou construindo a arca e pregando justiça, Genildo. Ninguém acreditou no que Noé falava. Dizia que o velho estava ficando doido. Noé com 500 anos, esse velho está endoidando. Dizer que vai chover. Na época não chovia. Mas a sua família creu nele. Na hora que ele diz: vamos entrar na arca, os filhos, as noras e a esposa entraram com ele. Ei, a família creu nele. Então, como é importante, pode até alguém lá fora, você não ter crédito, mas para a sua família você tem que ter crédito, as suas palavras têm que ter credibilidade, porque quando o pai de família perde a credibilidade com seus filhos, ei, acabou, então ele tem que ter. Então, essa família é um exemplo para nós. E como Deus vê a família? A família é um resultado da matemática de Deus. Imagine só,
nós queremos multiplicar. Aí Deus pega duas pessoas, transforma em uma. É a matemática de Deus. E daquela pessoa, daquela união, surgem filhos, netos, e assim forma uma grande família. É a matemática de Deus. A família é o sinal do favor de Deus sobre todos nós. Como está escrito em Gênesis, a família é algo que agrada os olhos de Deus. E ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Então, queridos, nesta noite, que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Valorize a sua família. Valorize a sua família. Valorize os seus. Porque se você não fizer isso, querido, tá? Ninguém vai fazer. Então, a família, para nós, tem que ser o bem mais precioso que você tem aqui nesta terra. Às vezes valorizamos tantas coisas, né? E eu deixo um conselho para você: invista tempo. Alguém imagina que é perder tempo? Invista tempo na sua família. Eu vi testemunho uma vez de um pai tão atarefado no seu trabalho para ganhar dinheiro, que um dia o seu filho perguntou à sua mãe: quanto meu pai ganha por hora? E ela disse o valor. E o dinheiro do lanche do colégio ele guardava. Quando foi um dia, ele colocava numa caixinha, e o pai chegou em casa do trabalho, ele disse: eu queria conversar com o senhor. Ele disse: eu não tenho tempo não. Aí ele disse, abriu a caixinha e disse: eu tenho um dinheiro para pagar. Eu tenho um dinheiro para pagar a sua hora. A minha mãe disse que você ganhava tanto por hora. Eu preciso só de uma hora. Eu tenho um dinheiro para pagar uma hora. E quantos pais não têm tempo para ouvir o seu filho, para brincar com ele, para conversar com ele, e acaba perdendo a sua família? Invista tempo na sua família. É o bem mais precioso que você tem. Pare tudo. Às vezes a gente diz assim: eu não posso parar, eu estou atarefado. Ei, na pandemia parou todo mundo. Todo mundo parou dentro de casa, olhando um para o outro. E muita gente entrou em parafuso, porque achava que não podia parar. Pare. Porque sabe o que é que a Bíblia nos diz? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Quantas pessoas vivem correndo atrás do dinheiro, perde a sua família e perde a sua salvação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e ore por nós ali na cidade de Governador de Sé. Não é fácil o trabalho. Nós temos ali 10 congregações, tudo nos sítios. Estamos construindo 2 congregações. Tem uma que a pedra fundamental dela faz 40 anos que foi lançada. E nós estamos tentando construir aquela igreja. Não tem sido fácil, mas Deus é o provedor de todas as coisas. Oreis por nós, amados.